Então, Entra lá pra você ver. tá ao vivo. Já está ao vivo. Deixa, mano, os povos entrando. Já buscar e achareis, bater e abrir se ligar, pois todo o que busca recebe. Eita! Vou ligar quem? Esquece a tela. Você tá aqui ao vivo. Deixa a pessoa clicar lá. Você clicar não. Shalom, boa noite. Hoje vai ser complicado. A rua aqui hoje tá agitada. E a gente tá tendo um barulho aqui excessivo, mas sejam bem-vindos, né? Glória a Deus. Mais uma noite, né, que nós nos reunimos virtualmente, mas espiritualmente, para poder compartilharmos um pouquinho, né, do Senhor e do calor, né, de vocês. Eu tô aqui, eu tô podendo sentir o calor de vocês, né, nessa noite. Noite que normalmente, né, estaríamos muitos de nós nas nossas igrejas, né, nas nossas congregações, na verdade, e estamos aqui. Mas glória a Deus, né? Glória a Deus que Ele nos proporciona essa oportunidade de podermos, né, nos ver, até compartilhar, não perder esse calor, né, o calor da comunhão, o calor de congregarmos juntos, né, e o calor, né, de sermos crentes aconchegantes, na verdade. Somos uma família aconchegante, né? Glória a Deus. E os dias que nós estamos vivendo, nós temos visto, né, o que o Senhor tem feito. Temos ouvido muita gente falar do que tem acontecido, do cotidiano, do que o inimigo tem feito, né? Mas nós, como testemunhas, nós testemunhamos aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor, Ele tem nos mantido todos os dias. Nós temos, nesses dias, podido se sentir a misericórdia do Senhor a cada amanhecer na nossa vida. Nós agradecemos. Era algo assim que nós vivíamos, né? Agradecíamos, mas não com a intensidade que estamos agradecendo nesse tempo. Estamos agradecendo ao Senhor por cada amanhecer, por cada familiar, por cada noite que nós passamos, né? Estamos aprendendo a agradecer pelas pequenas coisas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Eu pretendo ser breve, né? E falando em oração, vamos orar? Vamos começar orando. Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pelos teus grandes feitos, agradecer porque tu és o Senhor e o Deus da nossa vida,
agradecer a tua soberania sobre nós, agradecer, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que tu fazes. Agradecer, Senhor amado, pelos momentos de aflições que estamos passando, Senhor, mas a tua presença tem estado conosco. Nessa noite nós te pedimos, Pai querido, que tu se manifeste cada vez mais a nós. Manifesta, Senhor, não somente o teu poder, mas a tua presença. Senhor, assim como tu tem manifestado a tua misericórdia, e muitos de nós não temos percebido, mas te pedimos, manifesta, Senhor, a tua presença, Senhor amado, sobre nós, nas nossas vidas e entre nós. Muito obrigada por ter nos escolhido, Pai, como povo seu, Pai querido, como filhos. Muito obrigado, nós te agradecemos e pedimos que o teu Espírito esteja conosco, Senhor, nesse momento, nos instruindo, nos falando, nos comunicando, Pai querido, aquilo que precisamos transmitir com fidelidade, com verdade, Senhor, à medida do que tu tem entregue a nós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Fica à vontade, estabeleça o teu querer e faça aquilo que está no coração do Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conversando com a apóstola, ela pediu que nós fizéssemos uma série, né, de ministrações durante esse mês sobre oração, né? Para mim é um tema vital, sobre oração e intercessão. Então a gente vai caminhar um pouquinho, né, sobre as bases da oração. Entendemos que cada um tem um estilo, né, de orar, de se comunicar com o Pai. Mas eu tenho certeza que no estilo de cada um nós temos algo peculiar, nós temos e precisamos ter algo peculiar que toca tanto a mim quanto a qualquer um que se aproxima do Senhor, né? Que se aproxima do nosso Pai. E eu entendo que seja a intimidade, né? Porque a oração, a primeira coisa que ela precisa gerar em nós é a intimidade. É uma atmosfera de intimidade, de conhecer primeiro, né? Muitas vezes nós, sem termos intimidade, já pedimos, né? E quando na verdade o que precisa ser gerado em nós é esse conhecer, é esse estar junto, é esse conhecer a voz, é esse conhecer o cheiro, conhecer a presença, né? Entender quando Ele está nos chamando, né? Então, e isso nós geramos nesses tempos de oração, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente fica assim, tô esperando o Senhor me chamar para orar, né? Tem momentos que Ele nos chama sim, chama quando Ele quer nos comunicar algo. Mas eu entendo que nós devemos nos oferecer, né? Eu sou um pouco oferecida, né, nesse quesito, oração. Eu procuro estabelecer um horário, né? Nem que seja um horário no dia, para aquele momento ser exclusivo, né, de oração. Apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos orar em todo tempo. E isso é verdade, é válido, precisamos estar o tempo inteiro conectado. Mas a Bíblia também nos fala que o Senhor, ele procurava o primeiro casal, né, Adão e Eva. Ele tinha um horário, ele tinha um tempo para procurar aquele casal, que era na viração do dia. Então eu entendo que o Senhor, Ele espera ouvir a nossa voz naquele momento que nós nos dispomos a fazer isso, quando nós firmamos um compromisso. Olha, todos os dias o meu horário, o meu portal, né, de oração vai ser 6 horas da manhã. Tem pessoas que o portal dele ele flui muito em oração na madrugada, né? E entra madrugada dentro, ali conversando, clamando, entra em outros níveis. Tem outros que o horário dele já é na parte da tarde,
né? O portal dele, o horário que ele tem melhor para estar é na parte da tarde. Tem outros que já é à noite, tem outros que é o amanhecer. Então, todos nós temos e precisamos ter esse horário exclusivo de comunicação. Eu vou ao meu jardim, eu vou ao lugar secreto essa hora. A gente vê na Bíblia uma passagem que a Bíblia ela faz questão de enfatizar determinados horários. Fala da vigília da madrugada, né? Fala que Pedro e Tiago, eles estavam indo ao templo a hora nona, que corresponde a 3 horas da tarde. Então, a Bíblia é enfática em falar, né, em horários, em tempos e em horários. E eu entendo que se está na Bíblia, se está na palavra de Deus, é porque nós precisamos ter modelos. O Senhor também espera isso de nós. Ele não esperava só dos 12 apóstolos ou dos discípulos que o seguiam. Ele espera isso de nós também, que nós tenhamos um compromisso, que tenhamos um comprometimento. Ah, mas pastora, isso vai se tornar um mantra? Não, é um hábito, é um costume. A gente não tem o horário de tomar café da manhã, a gente não tem o horário de almoço, a gente não tem o horário do jantar, do lanche da tarde. Por que não ter um horário exclusivo para estarmos com o Senhor? Né? E eu entendo que nesses horários são os horários que ele começa a nos trazer segredos. Por quê? Porque há um compromisso, um comprometimento meu com ele. E, pastora, mas ele não fala em outros horários? Sim, ele fala. Mas o Senhor, ele também quer privacidade conosco, né? Ele não quer somente a intimidade, ele também quer a privacidade. Eu, por exemplo, o meu melhor horário é às 6 da tarde. Ah, mas e se você não estiver em casa? Mas esse é o meu horário. Aonde eu estou, eu procuro me conectar. Mas é diferente, estando em casa, estando no teu lugar secreto, você flui com maior facilidade, você fica mais à vontade. Você fala aquilo que está no seu coração, você fala do seu cotidiano, você ouve também ele te respondendo. A gente consegue, nesses momentos, a gente consegue interagir com o Senhor, a gente consegue interagir com o Pai, a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem aqueles insights que nós não teríamos se estivéssemos em um outro lugar. Então, para pontuar essa questão, seria muito bom que todos nós tivéssemos um horário exclusivo para nos dedicar à oração, para nos dedicar à intimidade com o Senhor. Falando nisso, dito isso, vamos ler. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, na oração sacerdotal. Nós vamos colocar alguns fundamentos aqui para desenvolvermos outros temas, né? Costumavam muito me perguntar: pastora, como se faz para ser um intercessor? Em primeiro lugar, esse vai ser um tema que a gente vai abordar depois. Para você ser um intercessor, você tem que ter intimidade. Você tem que conhecer os caminhos, né? O caminho que te leva ao lugar de intercessão. Porque a intercessão, ela não é feita em qualquer lugar, né? Quando eu falo em qualquer lugar, eu não estou falando no espaço físico, não. Eu estou falando na atmosfera espiritual. Então, para eu interceder, eu preciso saber qual atmosfera que eu estou entrando, que eu preciso entrar. E para eu ter esse conhecimento, para eu saber em que atmosfera eu vou entrar, eu preciso ter intimidade. Porque a intercessão, quem nos leva a interceder é o Espírito Santo de Deus. Então ele sabe qual é a dimensão, qual é a atmosfera que ele vai nos levar para nós intercedermos por determinadas áreas, pessoas, famílias, bairros, nações. Aí vai depender do nível e da habilitação que a gente vai receber. Mas
precisamos ter intimidade, até para não sermos confundidos, porque muitas vezes, né, nós somos confundidos, porque a palavra fala que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, né? E quando Jesus ele trouxe uma revelação sobre Pedro, né? Na verdade, Pedro trouxe a revelação sobre Jesus através do Espírito, e Jesus trouxe uma revelação de Pedro, né? Nesse ínterim, quando o Senhor perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, a Bíblia diz que foi divinamente inspirado pelo Espírito, ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida Jesus falou: bem disseste, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai, né, que está no céu, através do Espírito Santo. Então, a carne pode nos revelar algo e o sangue também pode nos revelar algo. Então, a questão de se gerar intimidade com o Senhor através do Espírito Santo, né, nos deixa livres, nos deixa à vontade, nos faz entender quem é que está falando conosco naquele momento. É a nossa carne? É o nosso sangue? Porque às vezes tem situações que a gente quer tanto determinada coisa que a gente ora, né? E a gente mesmo se dá a resposta e acaba dizendo que foi o Senhor que falou. E às vezes não foi. Às vezes foi o meu desejo que era intenso. Às vezes foi a minha carne que estava ali querendo que Deus fizesse algo e acabamos trazendo uma revelação a qual não foi o Senhor que nos trouxe. E isso gera muita frustração e isso é muito perigoso. Então, o caminho da intimidade é o caminho que vai proteger a nossa mente, que vai proteger o nosso coração de emitirmos, né, palavras que não foi o Senhor que falou. Muitas vezes debaixo de pressão atmosférica, né, de pressão espiritual, nós liberamos palavras a qual o Senhor não falou, né? Eu lembro muito que o apóstolo Fred Berry, ele nos falava muito, né? A gente fez algumas aulas com ele, né, sobre oração, sobre intercessão, e ele falava muito conosco quanto a isso, quanto a esses cuidados, né? De não deixarmos que a nossa carne fale em nome de Deus. Aí ele falava o seguinte: eu até aconselho a você falar, eu senti no meu espírito, né? No meu espírito. Porque na verdade o Senhor, ele se comunica com o nosso espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Mas o nosso espírito também pode sofrer influência da nossa alma, né? Muitas vezes a nossa alma, ela está angustiada ou está desejando algo e ela fala como que se o Espírito falasse. Até porque tem algumas coisas que nós recebemos do Senhor, que recebemos dos céus, que às vezes a gente não quer aceitar. Então a gente quer dizer, não, o Senhor falou isso, não, eu tenho certeza que o Senhor falou isso. Então, quando nós entramos na atmosfera de intimidade, né, fica mais fácil da gente discernir qual é a voz que está falando conosco, né, e nos livra de usarmos o nome de Deus em vão. Então, vamos lá em Mateus, capítulo 6, é a oração que a gente conhece, a gente fala a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6... a partir do versículo 5, né? Diz assim, ó: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A gente sabe que não termina aqui, né? Mas o contexto que o Senhor ensinou os seus discípulos esta oração foi num contexto que os discípulos estavam se oferecendo. Porque eles viam, né? Os discípulos de João Batista tinham uma oração. Os fariseus tinham também um modelo de oração. E nós não temos? Aí o Senhor veio alinhar. E algo interessante, que eu estava até conversando com uma pastora amiga minha, Lu, e ela estava falando, os discípulos eles tinham tantas coisas para pedir, eles poderiam pedir tantas coisas, e o que eles pediram? Ensina-nos a orar. O que eu entendo que eles estavam pedindo? Ensina-nos a gerar intimidade, a manter a intimidade contigo. Porque embora eles não estivessem totalmente convencidos, eles sabiam que em dado momento Jesus já não estaria mais com eles, né? E esse momento estava se aproximando. E o de precioso que eles queriam era assim: ensina-nos a orar, ensina-nos a manter a intimidade contigo, ensina-nos a sermos íntimos contigo, ensina-nos a reconhecermos a tua voz ou a voz do Espírito. E foi muito edificante. Aí Jesus veio aparando as arestas, porque haviam muitos modelos de oração, mas com intenções erradas, né? A gente vê a oração, aqui ele fala dos hipócritas, ele fala ele fala dos hipócritas, ele fala dos mentirosos, ele fala daqueles que querem aparecer, né, que iam para as sinagogas, aqueles que queriam demonstrar uma santidade que não lhe era peculiar. E na verdade a gente sabe que santidade é você ser separado para algo, né? A santidade ela tem o cunho de contagiar, né? Às vezes a gente ouviu muito esse conceito: não ser santo é ser separado do mundo. Não ser santo é ser separado para o mundo. Eu me separo em Deus, eu recebo uma marca dele, eu recebo um nível de intimidade para ir ao mundo contagiar. Tanto que Jesus ele falou que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então, o nosso mercado de ação é no mundo. Nós estamos no mundo. Então, ser santo é você ser separado por Deus, separado em Deus para contagiar o mundo. Entendeu? Então, quando eu tenho essa ideia, essa noção, essa certeza que eu sou santo, eu quero dizer que eu sou separado, eu posso sair para contagiar. Então Jesus ele começou a cortar, a aparar arestas, a trazer um conceito novo do que o Pai entendia por oração, porque ele também falou: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o apóstolo Gilson até falou isso, pedir ao Pai em meu nome lhe será concedido. Então ele estava ensinando o modelo de nos achegarmos ao Pai. Aí o que eu costumo dizer, né? O que eu penso? Oração
é coisa de filho. Oração é coisa de filho. Filho ora. Filho busca intimidade. Por isso que ele ensinou a orar. Quando orares, ores assim: Pai nosso. Então oração é coisa de filho. Quando eu entro diante dele, quando eu entro na presença dele, ou quando eu peço para que ele se manifeste, eu estou chegando em primeira mão. Eu estou chegando como filho. Eu não estou chegando como servo, eu estou chegando como filho. Porque Jesus morreu, a Bíblia fala, né, que Jesus ele morreu, né, como o unigênito e ressurgiu como primogênito. Ele era unigênito, ele foi o filho único que não foi gerado, né, de forma humana, mas de forma divina. Então ele era o unigênito, não havia outro na terra com a mesma espécie dele. A Bíblia diz que ele era meio homem e meio Deus. Na verdade, meio homem, meio Deus está errado. 100% homem e 100% Deus. Embora ele tenha aberto mão da sua glória, né? E habitou entre nós como homem, mas ele era 100% Deus. Mas tudo que ele fez na terra, ele fez como homem, né? 100% homem, divinamente inspirado, né? E orientado pelo Espírito Santo. Por isso que ele disse, né, que as obras que ele fez, nós poderíamos fazer obras maiores. Por quê? Porque ele nos daria, né, como nos deu, o Espírito dele, né? E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. Ontem eu estava lendo, fazendo algumas leituras, e eu cheguei à conclusão, a gente costuma falar que Jesus, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou? Sim, né? Mas, na verdade, Jesus, ele foi ressuscitado. Ele não ressuscitou sozinho, ele foi ressuscitado. Porque a Bíblia diz que foi o Espírito que o ressuscitou, né? Então, ele foi ressuscitado. Por isso que ele nos concedeu, né, o poder de fazermos as obras que ele faz e ainda que ele fez e ainda maiores, porque ele deixou o mesmo Espírito para nos capacitar. Mas aí voltando, né, para a questão da oração, oração é coisa de filho, né? Então, se você se conecta a Deus em oração, você é filho. Por quê? Porque filho, ele entende. Filho, ele ora com intimidade, ele fala com intimidade. E na verdade ele não só fala, ele fala, mas ele ouve. Às vezes, nós separamos o nosso tempo de oração, mas a gente só quer falar, tá errado? Não! Mas oração é uma conversa. Eu falo e eu ouço Deus me responder através do seu Espírito. Ele nos responde, ele fala conosco, ele nos orienta. De repente, queridos, ele não vai falar exatamente o que a gente quer ouvir, mas toda oração, a Bíblia diz que toda oração ela é ouvida, toda, independente, mas nem toda é respondida. Por quê? Eu posso estar pedindo a Deus algo que não está no coração dele, né? Ele vai ouvir? Ele vai ouvir. Mas ele vai me responder? Vai me responder. No momento que eu quero? Não. De repente, eu não sei se você já viveu essa situação de você começar a orar, ou então você entrar em um propósito de oração, né? Você entra naquele propósito, não, hoje eu vou orar por isso, isso e isso. Aí você até começa a orar por determinadas coisas, mas daqui a pouco muda tudo. Aí ele começa a colocar na tua mente, você começa a lembrar de pessoas, você começa a lembrar de situações, você começa a lembrar de N coisas e você começa a orar. Aí, às vezes, comigo isso acontece de vez em quando, até uns conflitos. Mas eu não estava nem pensando nisso.
Mas é Ele que está te dizendo, eu quero que você ore isso aqui, eu quero que você clame por isso daqui, eu quero que você peça por isso, eu quero que você dê atenção a isso aqui, porque o meu coração agora está falando sobre isso. O meu coração está pedindo para que você direcione, né, a sua oração para essa questão. Aí já é uma questão de intercessão, a gente já está entrando sem... porque se mistura muito, né? Então, e isso acontece, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso acontece comigo sempre. Às vezes eu quero falar de uma coisa que está aqui. Ele vai me dar oportunidade? Sim, sim. Mas Ele quer que eu fale sobre outra coisa que eu não estava nem pensando, sobre outras questões. Então, existe também para Deus urgências em determinadas coisas que nós não entendemos. A questão é que às vezes nós achamos que só os nossos problemas, só aquilo que está no meu coração é urgente, né? E às vezes o que está no coração de Deus é muito mais urgente do que aquilo que está no nosso, né? Às vezes quando a gente até sai ou termina a oração, mas eu não falei nada do que eu deveria falar. Mas você obedeceu o direcionamento que Ele te deu? Se você obedeceu, se você orou, tá certo. Até porque aqui no capítulo 7 de Mateus, né, capítulo 7 não, desculpa. Ainda que antes da oração sacerdotal, a Bíblia fala que o Senhor, ele conhece aquilo que a gente precisa antes mesmo da gente pedir. Então o que eu entendo? Nesses momentos ele dá assim, não, eu já sei, eu já li, até porque às vezes a gente já até orou sobre aquela questão, ele já ouviu, já está com a resposta e a gente continua pedindo. Tá errado? Não, não está errado, mas ele tem prioridades, né? Para aquele momento específico que você entrou de repente para pedir algo para você, né? E como você já tem intimidade, ele começa a colocar outras questões, porque só com o íntimo a gente pode fazer isso, né? A apóstola Larissa, ela costuma dizer que nós podemos frustrar um amigo. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente pode frustrar uma amizade. Por quê? Porque é uma amizade. A gente sabe que vai ter como a gente se retratar, a gente fazer novamente. Então, às vezes, o Senhor, ele frustra, vamos dizer assim, humanamente falando, ele frustra os nossos pedidos e coloca outros na frente. Mas por quê? Porque se eu tenho intimidade, se ele tem intimidade comigo, ele sabe que pode fazer isso, porque ele já me conhece, ele já te conhece, ele já conhece o que está no teu coração, ele já conhece a tua petição, né? Aí e frustra mesmo. Poxa, eu ajoelhei, mas amém. Às vezes a gente está falando assim, não, mas amém. E amém mesmo, assim seja, né? E ele vai nos responder. Voltando para cá, né? Jesus, ele começou a ensinar os seus discípulos a orarem chamando Deus de Pai, né? Aí eu disse e volto a dizer que oração é coisa de filho, não é de servo. Não. Pastora, você está me frustrando. Não, o Senhor morreu para ter irmãos e para Deus ter mais filhos. Então nós somos adotados, somos filhos por adoção através de Jesus, né? E no reino não existe outros graus de parentesco, não tem primo, não tem avô, é só pai e filho, né? Então não tem outros graus de parentesco, pelo menos se tratando do reino, eu nunca vi, né? Vai ter a noiva que ainda está aqui na terra, o noivo, pai e filho, ponto. Sobrinho? Não. Neto? Não. Enteado? Não. Todos filhos, né? E o Senhor, ele nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Por quê? Porque para minha oração ser ouvida e atendida, eu preciso entrar através do sangue de Jesus, né? Porque eu fui feito filha, herdeira, né? Fomos feitos filhos e herdeiros através do sangue de Jesus.
E o próprio Jesus falou assim, olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele o fará. O que eu entendo esses em meu nome? Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, porque Ele nos igualou como filhos. Embora nós saibamos que Ele é o primogênito, Ele tornou-se o primogênito, né? Na filiação, nós fomos igualados. Tanto que a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdamos junto com Cristo, né? Que maravilha. Então, quando Ele nos iguala como filhos, aí aqui Ele está dizendo, a tua oração vai ser atendida quando você entrar diante do nosso Pai como um filho, através do meu sangue. E filho, ele precisa ter intimidade com o Pai. Ele precisa ouvir a voz do Pai, reconhecer a voz e guardar, né? Esse guardar não é só deixar no coração, é praticar aquilo que o Pai nos orienta a fazer, né? Aí ele também nos ensina, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A questão de vir o reino de Deus, o que é? É vir a atmosfera dos céus, é vir a mentalidade dos céus sobre nós. Então, o que ele está dizendo? A nossa primeira, primordial preocupação, né, em relação ao nosso Pai, é que se estabeleça aqui na terra a atmosfera dos céus. Que se estabeleça, que venha a nós o teu reino. Então, assim, nós precisamos desejar que a atmosfera dos céus invada a terra, que a atmosfera dos céus invada o nosso coração, porque nós estamos muito com a mentalidade terrena, quando na verdade a nossa mentalidade precisa ser a mentalidade espiritual para vir para a terra. Toda a terra, ela precisa, porque esse é o desejo do Pai, ela precisa ter a atmosfera dos céus. Mas, pastora, tá complicado, a gente tem visto tantas coisas, né? A gente tem ouvido falar de tantas coisas, tantas guerras, parece que o mal está prevalecendo. Queridos, não, o mal não está prevalecendo. Nós que estamos muito focados aqui na terra, nós que estamos pedindo muitas coisas somente relacionadas à terra, precisamos pedir ao Pai, nesses nossos momentos de intimidade, o que está no céu para que se materialize na terra, para que a terra seja mudada, para que as enfermidades sejam extinguidas, porque a palavra diz que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, né? Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então já há uma liberação nos céus para que isso ocorra na terra. E a gente não está pedindo conforme os céus, a gente está pedindo na terra conforme a terra. Então a oração, ela precisa nos levar, a intimidade precisa nos levar a esse nível de entendimento, que a terra precisa ser tocada pela atmosfera dos céus. Por quê? Porque isso agrada ao Pai, porque isso está no coração do Pai. O próprio Cristo, né? Ele nos revelou isso. Isso está no coração do Pai. Então, quando nós começamos a orar conforme a palavra, conforme o coração do Pai, as coisas vão acontecendo com maior, não vou dizer facilidade, elas vão se adequando, elas vão entrando e vão tomando forma e vão dando outra forma àquilo que estava errado, aquilo que estava com uma forma errada, com um modelo errado.
Então, essa era a preocupação de Jesus, até porque a Bíblia fala, né, a palavra fala que o reino de Deus, ele veio, né, como uma pedra que atingiu a terra, uma pequena pedra, e foi crescendo. Então, o reino de Deus está em expansão, né? E nós, como igreja, precisamos entender isso, que na oração a gente precisa pedir que o reino do Senhor venha à terra, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Mas como que eu vou saber a vontade dos céus se eu não tenho intimidade com o Senhor? Uma das formas é através da palavra, tá? E a outra forma é através da intimidade. Tanto que Jeremias 33:3 diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu entendo que ainda tem coisas que não estão aqui a olho nu na palavra, mas o Senhor, ele quer trazer esse entendimento ao nosso coração. Ele quer nos revelar por coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Ele quer trazer para a terra, e a oração com intimidade é um instrumento para isso. Aí, pastora, por que você fala muito em intimidade? Porque eu sei que o Pai, ele não vai trazer segredos em quem ele não confia, né? E também para quem não confia nele, né? Então, quando nós nos dispomos a ter esse tempo, a querer saber o que está no coração dele, e também falar o que está no nosso coração, para ver se está alinhado ao coração dele, né? Nós vamos conhecendo mais o Senhor e vamos nos conhecendo também. Aquela passagem que Pedro recebeu essa revelação, se você observar, Pedro, embora ele fosse impetuoso, ele era um dos discípulos mais próximos a Jesus, né? Era Pedro, Tiago e João, essa trinca de discípulos, né? João era o mais achegado, era o que ouvia o coração, né, de Jesus, mas Pedro, ele estava muito próximo. Eu entendo que essa revelação que ele recebeu do alto foi devido à proximidade que ele estava, né, do Senhor, e o desejo de conhecer o Senhor, assim, eu acho que ele tinha até o desejo de sondar o que estava no interior de Jesus. Tanto que ele sempre se apresentava primeiro, ele era sempre que tinha aquela vocação, o ímpeto, né, de perguntar, de querer saber. Era o que errava, mas ele errava querendo saber, querendo acertar. E muitas vezes, nós por medo, nós nem ousamos a errar, para que o Senhor não precise nos consertar. E aí erramos, né? E a oração, ela tem esse poder de nos conectar, de nos fazer entender que somos filhos. Aí, mas pastora, a Bíblia fala que Jesus, ele veio como servo, sim, porque ele já era filho. E ele tinha que servir para nos ensinar que um filho, ele serve, né? Ele é servo porque ele serve, mas ele é filho. A nossa primeira identidade é de filho. Foi aquela que Jesus conquistou na cruz, de filho. E filho tem intimidade. E filho serve porque ele sabe que o que é do Pai também é dele. Filho, ele sabe que aquilo que Jesus conquistou, ele também vai herdar, vai conquistar. Filho sabe que as aflições que Jesus passou aqui na terra, ele também vai passar. Filho sabe que tem que todos os dias renunciar a si mesmo, às suas vontades, para que a vontade do reino prevaleça. Filho sabe, através da intimidade, que a vontade dele precisa estar alinhada à vontade do reino. Que aí a gente entende quando o Senhor mesmo diz, olha, os meus pensamentos
são mais altos do que os seus. Às vezes nós temos entendimentos e pensamentos como se fosse algo grandioso, magnífico e tal. Você fala, isso não é nada em vista do que eu vou fazer. Quer trocar, né? E é muito interessante quando nos nossos momentos de intimidade, o Senhor, ele nos chama a determinadas realidades, né? A qual nós tínhamos certeza que era aquilo, aí ele chega e desconstrói. Não é isso não, é isso aqui. E o mais chocante é que o que ele faz é infinitamente maior do que a gente pode pedir ou pensar, mas é infinitamente mais simples. A intimidade, a oração, ela nos ensina a ser simples, a descomplicar o processo. O processo existe? Existe, né? Mas ele não é tão complicado quanto nós imaginamos que seja. Aí a oração, ela vem esmiuçando, vem trazendo aquele nível de simplicidade a qual nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados, muitas vezes, como os fariseus, tem que gritar, tem que falar 10 vezes, tem que fazer N coisas para que o Senhor nos veja. Não, quem tem intimidade é visto pelo Senhor o tempo todo. É reconhecido, a sua voz é reconhecida. Quando você cheguei para esse momento, ele te reconhece, né? E interessante, esses dias eu estava lendo uma tradução, acho que foi na King James, né? Falando de quando Deus, na verdade, chegava no jardim para encontrar, né, com a sua criação, né, com Adão e com Eva. E a Bíblia fala que eles ouviam o som da presença de Deus. Então a presença de Deus, ela tem um som, ela tem um cheiro, né? E ela é palpável, né? E quando nós decidimos a viver a intimidade com o Senhor, a gente começa a reconhecer o som, a gente reconhece o cheiro, né? E a gente sente a presença. Pastor, é através de um arrepio? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente que seja um arrepio. É algo que é tão particular, né, entre você e ele, que às vezes você começa a rir sozinho, né, sozinho, entre aspas, porque você sabe que ele está, você sabe que ele está te ouvindo, né? Mas pastora, não é por fé? Sim, isso também faz parte da fé, a gente sentir a presença dele ali, não por um sentimento humano, mas pela certeza que ele está. E às vezes ele deixa um cheiro tão bom no ambiente, às vezes uma leveza, às vezes um som que você não consegue interpretar. Tipo, mas eu ouvi, e isso é intimidade. Porque para cada um de nós ele vai se manifestar de uma maneira. Mas eu entendo que precisa haver em nós uma voluntariedade. Nós precisamos nos voluntariar, nos oferecer para estar, para ouvir, para querer gerar isso em nós, né, do tempo. A Bíblia fala lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, que Daniel, o estilo dele era orar 3 vezes ao dia, né? Aí, mas oração em todo o tempo, sim, mas era o momento que ele se separava exclusivamente para aquilo. É disso que eu estou falando, né? Porque quando a gente decide nos separar para isso, aí a gente declara para o Senhor: eu quero ter intimidade contigo.
Eu não quero ser só um servo que tu olha para mim, me usa e pronto. Ele pode nos usar, pode e deve, mas ele quer nos usar como filhos. Ele quer ter relacionamento de filho, de pai para filho, não de senhor para servo. Ele é o nosso Senhor, sim, porque ele é o nosso dono, né? Ele é o nosso rei, sim, porque a soberania pertence a ele, né? Mas ele quer no relacionamento, ele quer se relacionar conosco como filhos. Então, quando entrarmos, vamos entrar como filho. Essa foi a deixa de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, né? E são nesses momentos que ele vai trabalhando o nosso interior, que ele vai nos moldando, que ele vai nos fazendo reconhecer, que ele vai nos dando sinais, né? Aí a gente está acostumado a ouvir, né, dizer o seguinte: eu concordo. O que se faz, né, fora, né, o resultado daquilo que é feito fora é porque foi gerado no secreto. Então eu gero no secreto para poder trazer para fora. Muitas vezes a gente se depara com fogo que não foi o fogo que o Senhor acendeu, e nem o fogo que nós acendemos. Hoje eu até postei no meu status, né, sobre a noiva e o óleo. Eu aprendi essa com o profeta João Édipo. Ele diz o seguinte, e eu concordo plenamente, né, que quem gera azeite não precisa ir comprar, né? Porque o azeite gerado, ele queima de dentro para fora. E o azeite comprado, né, o combustível comprado, ele só queima por fora. Só queima, né? Noiva gera óleo. Óleo gerado queima por dentro. Óleo comprado só queima por fora. Então, como que se gera esse óleo? É na intimidade. É fácil? Não, não é. Porque geralmente, os momentos que a gente tira para orar, você tenta se desconectar de tudo. Aí o celular toca. Ó, hoje, quando eu tava lá, meu celular tava no outro quarto. Daqui a pouco tá tocando. Aí a gente fica tentado, né? Não. Eu marquei com ele. Ele veio, ele está aqui. Então, quem está me ligando vai esperar, né? Porque esse é o momento de eu estar com ele. Então, assim, o Senhor, ele ama quando nós priorizamos a presença dele, quando nós priorizamos o compromisso que nós firmamos com ele. Mas ele também não quer, por exemplo, um dia, se eu não estiver no meu quarto, porque tem um lugar que eu gosto de me ajoelhar, é tudo assim é tudo muito fechado, né? É intimidade mesmo. É igual você tem o seu lado da cama de dormir, né? Quem é casado tem o seu lado da cama de dormir. Se você dorme no outro lado, é estranho. Você até dorme, mas é estranho. Então, assim, eu tenho o meu lugar, né? De me ajoelhar, de me sentir à vontade, de estar à vontade para poder ouvi-lo, né? Então, assim, se eu estou ali no meu local de intimidade, quem está de fora, tá de fora. Sou eu e ele. Não é simplesmente porque eu fechei a porta do meu quarto, não. Mas é porque eu abri a porta do meu coração para que ele entre. Eu abri a porta do meu entendimento, eu abri a porta do meu pensamento, porque eu estou declarando o que eu quero, né? Isso também é um ato profético, é uma declaração profética de que você quer estar com ele e você quer conhecê-lo mais, você quer ouvir os segredos do coração dele, mas para isso eu preciso ser íntimo. Para isso eu preciso caminhar na intimidade, porque senão ele não vai me revelar, ele não vai me falar nada. Eu vou ficar com águas pelos artelhos, simplesmente, né? Então a intimidade ela é crescente, né? Eu confio mais,
né? Eu gosto mais, eu me disponibilizo mais. E aí a gente começa a ouvir mais o Senhor. Então, assim, queridos, que nós venhamos, né, no priorizar a presença do Senhor, priorizar a oração. E uma outra coisa, oração não é um campo de batalha. Às vezes a gente costuma confundir, né, oração com batalha espiritual. A batalha tá aí, travada o tempo inteiro, mas oração não é, a finalidade da oração não é para você entrar na batalha espiritual. É para te dar intimidade, para você conhecer o teu Pai, conhecer o teu Senhor, para quando você entrar no nível de batalha, entendeu? Quando você entrar no nível de batalha, você saber com quem você está indo. Eu penso o seguinte, eu prefiro conhecer o verdadeiro, né? Eu prefiro conhecer a voz verdadeira, conhecer o verdadeiro, do que estudar o falso. Eu preciso conhecer meu inimigo? Sim, eu preciso ter conhecimento dele, sim, das táticas que ele usa. Mas quando eu conheço quem está comigo, né? Quem me direciona, o meu inimigo também vai saber que eu sei e ele vai vir com cuidado. Ele vai vir com cuidado. Então, assim, oração não é batalha. Não, oração é intimidade. Batalha, a gente entra, né? Tendo intimidade, a gente entra numa batalha para vencer, né? Às vezes são penosas, são difíceis, mas a gente entra para vencer. Agora, não queira entrar numa batalha sem conhecer o teu general. Não faça isso, porque você não vai entender o comando que ele está te dando. Então, primeiro, nós precisamos nos preocupar, né, em gerar intimidade, em conhecer o nosso Pai, em saber o que Ele quer, em implantar, em concordar com Ele, que o reino venha sobre a terra. Porque no reino tem tudo que nós precisamos. No reino tem todas as armas, no reino tem todas as soluções, no reino tem tudo que nós precisamos, né? O problema é que nós acostumamos muito com a atmosfera da terra, com as armas da terra. Aí o apóstolo Paulo vem e diz que as armas das nossas milícias não são carnais, né? Mas poderosas em quem? Em Deus, para a destruição das fortalezas. E as armas poderosas nós adquirimos nesses momentos, nesses tempos, na disponibilidade, né? Até porque a gente recebe armas que a gente pede e a gente recebe outras armas que a gente não pediu, mas Ele nos habilita e nos dá armas para determinadas batalhas, para determinadas situações. Então, assim, nesse primeiro tempo, né, oração é a chave de tudo. Oração é coisa de filho, oração gera intimidade, e na intimidade nós aprendemos a ouvir o Senhor, a sentir a presença dele, sentir o cheiro, né, reconhecer que ele está no ambiente. Então, assim, vamos focar no primeiro momento, vamos focar em oração, né? E ele sabe, se de repente em um desses momentos ele mudar a tua oração, não se preocupe, ele sabe o que está fazendo, porque ele já sondou através do Espírito, ele já sondou o teu coração, já sabe o que você precisa, mas ele te colocou com um propósito de ser canal para a vida de alguém ou para determinadas situações. Então, que nesse primeiro momento nós venhamos entender que venha o teu reino. Eu preciso te ouvir, eu preciso ter intimidade contigo, eu preciso ter o meu ouvido, né, como João, acostado ao coração do mestre, para entender, para saber qual o ritmo, qual é a frequência do coração dele. Porque às vezes estamos muito acelerados, ou então estamos muito
retraídos, estamos fora do compasso. E a oração, ela nos leva para esse compasso, né? Eu queria também falar um pouquinho aqui de Filipenses 4:6, mas a gente deixa para depois, tá bom, queridos? Então, assim, foi um prazer estar com vocês, compartilhando um pouquinho, né? Qualquer coisa vocês podem me procurar, depois eu procurar a apóstola Larissa, e a gente vai alinhando esse tema. Saiu um pouquinho aqui, mas no final vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, uma ótima semana para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, antes de você acordar, a misericórdia dele já cobriu a sua vida. Oh, o que é isso? Fala, amor. Meu marido tá aqui me passando aqui um bilhetinho. Então, na próxima semana, no mesmo horário, nós estaremos dando sequência a esse tema, a oração. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais em súplica, né? Súplicas, até chegarmos à intercessão, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, obrigada a todos, obrigada, apóstola, pela oportunidade, por esse espaço, né? Que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado pela confiança, né? De nos deixar estar aí no seu Face, né? Compartilhando um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos dado, tá bom? Um beijo, tô com muita saudade da gente estar junto. Vamos estar. Deus abençoe. Shalom.